graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os irmãos. A leitura do Evangelho que há pouco nós temos feito, Mateus capítulo 5, versículos 13 em diante. No hino que acabamos de cantar, nós afirmamos que os dias são maus e o fim já vem. A palavra do Senhor também nos diz que nós devemos preocupar-nos conosco mesmo, né? Com cada um de nós, estarmos preparados. O Senhor Jesus nos conta a parábola das 10 virgens, né? Onde 5 delas não foram prudentes e não estavam preparadas devidamente. Uma vez e outra vez a palavra nos adverte desta questão de estarmos preparados, né? Sempre. Esta questão de estarmos preparados, eu experimentei muito claramente nessa viagem que eu fiz recentemente há quase 2 meses atrás. A gente imagina, né, como será lá naquele lugar desconhecido, né? Todo mundo tem essa ideia de viajar para aquele país e é interessante porque nós não temos noção de como esse país é rico, abundante, mas ao mesmo tempo que esse país é rico e abundante, ele, justamente por essas características, ele exige de quem chega lá muitíssimo mais do que imaginamos que poderia ser exigido. Então, a preparação tem que ser muitíssimo mais minuciosa do que, por exemplo, irmos para São Paulo, irmos para Brasília, viajar para Mato Grosso. É muito mais exigente essa preparação. E quando alguém viaja para lá e não está devidamente preparado, assim como eu não estive devidamente preparado, vai enfrentar dificuldades muito grandes. Né? O aluguel, por exemplo, de uma peça bem simples, a maioria das vezes compartilhada com outra pessoa, né? Sai alrededor de 2.400, 2.500 por mês, em reais. Isso é só o aluguel. Fora disso, você tem que se preocupar também com que esse aluguel que você está tendo não seja longe dos locais em que você pretende procurar emprego, né? Os Estados Unidos é um país muito amplo, um pouco maior que o Brasil, e ele se espalhou, a não ser que você esteja nas principais cidades, mas onde existem os arranha-céus imensos e tal, mas no geral, o país é muito espalhado. Né? Uma cidade pequena abrange um território como São Leopoldo, Novo Hamburgo e Estância. Esse território de uma cidade pequena, às vezes menor que Sapiranga. Então, por aí você já tem uma ideia de quão espalhadas estão as cidades. Portanto, quem vai para lá tem que estar muito bem preparado para não pegar um aluguel, né? E esse valor que eu dei aí é um valor baixo, e que fique muito distante, porque daí vai exigir que você leve também mais uns 7, 8 mil para poder comprar um carro. A carteira de motorista brasileira serve para dirigir lá, boa notícia, mas
você precisa comprar um carro, porque do contrário não vai poder se mobilizar, porque o sistema de transporte público não é como o do Brasil, que a cada meia hora, a cada 15 minutos, 20 minutos passa um ônibus. Lá é 3 vezes por dia, 4 vezes por dia o ônibus. Então não há condições de se movimentar dessa maneira. Até o momento falei de como se hospedar, como se mobilizar. Não é só isso que você precisa também preparar-se para sua alimentação, né? A alimentação serão outros 600, 800, o que dá por volta de 2.500, 3.000 reais por mês para uma pessoa se alimentar, sem manter uma alimentação semelhante à que temos aqui. Isso é segurando as coisas. Por que estou falando disso aqui? Parece estaria fazendo propaganda, uma viagem para lá. Não. É porque nós não estamos preparados para o que vem. Como cristãos, nós não estamos preparados para o que vem. Nós temos aprendido muito, temos adquirido conhecimento, mas o que vem pela frente está além do que nós achávamos que estávamos preparados. O Senhor Jesus aqui, nessa passagem de Mateus 5, nos afirma que nós, os cristãos, somos o sal da terra, que nós, os cristãos, somos a luz do mundo. E nós poderíamos dizer que, enquanto mais conhecemos a verdade, mais essas características são notórias em cada cristão que cresce no conhecimento. Realmente, em questão de conhecimento, esse cristão é uma luz muito forte. Em questão de conhecimento, esse cristão tem um sabor muito acentuado. Mas o Senhor Jesus diz que há um perigo grande esse sal se tornar insípido. Ora, mas o sal é sal, né? Eu poderia colocar um frasco de sal dentro de uma panela e nada dessa panela, desse alimento ficar salgado. E alguém pode me perguntar, mas como assim? Imaginemos uma sopa e nós temos todos os ingredientes, já colocamos a ferver, e alguém tem a brilhante ideia de colocar o frasco de sal completamente tampado dentro dessa panela. Por mais que esse frasco tenha quantidade até demais de sal, meio quilo de sal dentro de um frasco, se ele está dentro dessa panela completamente tampado, nada dessa sopa vai ficar salgado, em absoluto. O Senhor também nos diz que nós somos a luz do mundo, mas de que adianta ter uma lâmpada excessivamente brilhante se a colocamos dentro de uma lata, por exemplo, de uma caixa? Todo aquele ambiente ficará escuro. É o que o Senhor Jesus nos afirma aqui nos versículos 13 e 14. Vós sois o sal da terra, e se o sal se for insípido, com que se há de salgar?
para nada mais presta, senão para ser lançada fora e ser pisada pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz aos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Enquanto nós não formos ao encontro das pessoas, eu estive pensando muito nesses quase 2 meses. Enquanto nós não formos ao encontro das pessoas, os nossos bancos continuarão vazios, nossos esforços e apelos e orações continuarão somente nisso. Enquanto nós que estamos com todo o preparo ao ponto de um membro da nossa igreja poder substituir o trabalho que o pastor faz, porque não é um elogio em si, porque esse é o ideal cristão. Né? Quem é o pastor, senão ou um entre iguais? Né? São verdades que nós temos aqui, que foram esquecidas no resto da cristandade. São verdades que nós resgatamos, nós as aprendemos, as colocamos em prática, mas não basta só isso. Não é? A palavra do Senhor nos diz, o Senhor disse claramente: fiquem. Lembram essa passagem, a grande comissão? Fiquem. E esperem. Alguém pode dizer: não, pastor, não é isso que a palavra diz. A palavra diz claramente o quê? Vejamos lá em Mateus 28. Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide. Ele não falou fiquem. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ide. E nós, em todos esses anos que estamos juntos, temos ficado. O que não é mal em si mesmo, porque nós temos ficado em um treinamento muito intensivo, ao ponto que o que todo mundo chama de leigos, nós consideramos aqui como sacerdotes, que esse é um conhecimento resgatado entre nós. Os homens são sacerdotes. É dificilmente reconhecido como tal fora de nós. Todo mundo diria leigos. Mas justamente por causa de todos esses anos juntos e em preparação, em estudos, esses leigos assim têm um nível às vezes superior, e muito superior, a qualquer pregador por aí que enche um local com pessoas. Nosso nível é superior.
Mas como eu disse, todo esse preparo é necessário. Sim, é necessário, mas todo esse preparo é necessário para uma ação. E nós não temos estado em ação. Né? E aqui a uns meses vai acontecer um torneio nacional de artes marciais, a arte que a minha filha pratica, que é o Taekwondo. Ela está bastante empolgada com esse torneio, porque quem for contemplado, né, quem for escolhido, irá participar de um campeonato mundial na China. Receberão todas as despesas pagas, terão todas as despesas pagas, viagens, tudo isso. Ótimo! Para enfrentar um torneio desses, ele precisa ter muito preparo, muita preparação. Né? Mas imaginemos, então, uma academia dessas de Taekwondo em que os seus membros, o seu mestre, todos estão tão dedicados a um preparo super intensivo, e nós ficamos, como se diz, de queixo caído, olhando como eles praticam Taekwondo. E aí eu pergunto, mas se eles não saem a participar em nenhum torneio, adianta todo esse preparo? Não adianta todo esse preparo. Creio que nessa parte nós temos que reconhecer com humildade diante de Deus: Senhor, nós temos falhado. Nós temos falhado porque não temos nos preparado, adquirido conhecimento. A nossa luz é muito brilhante, mas a colocamos debaixo de um alqueire, né? Debaixo de algo tampado. O sal em nós é muito forte o sabor, mas está tampado dentro de um frasco. Penso que nós devemos ter a humildade necessária para dizer: Senhor, perdoa-nos por não ter agido. Creio que o Senhor pode restabelecer-nos, nos colocar no trilho certo, mas é necessário que todos nós reconheçamos essa necessidade que hoje nós estamos enfrentando. Necessidade de ir, não ficar, ir. Nós temos ficado muito, nós temos nos preparado, mas não temos ido. É como alguém que tem todos os recursos necessários, voltando ao exemplo que eu coloquei da minha viagem aos Estados Unidos, tem todos os recursos necessários, mas fica. Eu soube de situações em que o BR, entre os brasileiros lá nos Estados Unidos,
para encurtar, chamam, chegou um BR, outras falam, chegou mais um brazuca, né? Dificilmente falam, chegou um brasileiro, porque todos eles são brasileiros e se tratam BR, um BR, né? Soube de situações em que o tal do BR chegou com $300, $500. É loucura fazer isso. É loucura, literalmente. E aí, fez das tripas coração, sei lá, para conseguir sair adiante. Muitos deles realmente estão em uma ótima situação em que eles jamais alcançariam aqui no país, nunca. Mas essa coragem, esse destemor deles os levou a isso, né? E nós, fazendo o símile com a nossa situação como cristãos, nós estamos mais do que preparados para enfrentar esse desafio de ir, mais do que preparados, ir e fazer discípulos, ensinando o quê? O que nós já temos aprendido, o que nós sabemos, até demais, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco, mas é necessário que nós vamos a pescar. O Senhor Jesus também usou essa figura de linguagem, né? Eis que vos farei de vós pescadores de homens. Ninguém pesca desde a sua sala, ninguém pesca do seu quarto. É necessário ir ao rio, ir ao lago, ir ao mar, onde estão os peixes. Preparação nós temos de sobra. Isso vocês sabem, cada um de vocês sabe muito bem que nós estamos extremamente preparados. Nota 10. Ação. Nota 0. Essa mensagem sirva de reflexão para cada um. Para cada um. O tempo é mau, como cantamos no hino. Os dias são maus, o fim já vem. E é justamente para esse fim que nós devemos estar preparados. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Se se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, para que serve? Queira o Senhor Deus despertar o ânimo, a alma de cada um. Esse é um apelo que o Senhor colocou no meu coração de fazer a cada um. Queira o seu Santo Espírito despertar em nós o desejo de obedecer a sua voz, a sua ordem de ir e fazer discípulos. Que o Senhor conceda essa graça, esse privilégio, de sermos usados por Ele como instrumentos, como pescadores de homens.
Que o Senhor nos conceda a cada um. Amém. Guia em mim, ó Deus, o puro coração.